Um texto dramático é um tipo de texto que destina a performance em um palco ou em outro tipo de apresentação, como filmes, televisão e rádio. Ele é geralmente escrito em forma de diálogo e segue uma estrutura específica que inclui personagens, cenário, enredo e temas. A estrutura de um texto dramático geralmente inclui 3 atos, cada um com suas próprias estruturas internas. O primeiro ato é a introdução, onde o personagem e o cenário são apresentados e o conflito central é estabelecido. O segundo ato é a parte mais longa e é onde o conflito é desenvolvido e as tensões são aumentadas. O terceiro ato é o clímax, onde o conflito atinge o seu ponto mais alto e é resolvido. Os personagens em um texto dramático são muito importantes, pois são eles que conduzem a história e são responsáveis por criar emoção e tensão no público. Cada personagem deve ter uma motivação clara e uma personalidade única, que ajuda a avançar a trama. A relação entre os personagens também é importante, pois é ela que cria a dinâmica emocional da história. O cenário em um texto dramático é outro elemento-chave, pois ajuda a estabelecer o clima e a atmosfera da história. O cenário pode incluir a localização física, como uma cidade ou uma casa, bem como os objetos e acessórios usados pelos personagens. O cenário também pode mudar durante a história, o que pode ajudar a criar emoção e tensão. O enredo de um texto dramático é a história que é contada. Ele deve ter uma estrutura clara e coesa que mantenha o público envolvido. O enredo deve ter o conflito central, que precisa ser resolvido, e deve ter um final satisfatório, que responda às perguntas importantes da história. Os temas de um texto dramático são os assuntos ou ideias que são explorados na história. Eles podem ser complexos e profundos ou simples e universais. Os temas são importantes porque ajudam a dar o simplificado e propósito à história e podem criar uma conexão emocional com o público. Em resumo, um texto dramático é uma história escrita em forma de diálogo que é projetada para ser realizada em um palco ou em outras formas de apresentação. Ele segue uma estrutura clara que inclui personagens, cenários, enredo e temas. A qualidade destes elementos é o que determina o sucesso da história e a capacidade de envolver o público. Juliano era um jovem talentoso e ambicioso, com sonhos maiores do que sua pequena cidade poderia oferecer. Ele estudava duro e trabalhava ainda mais, economizando cada centavo que ganhava para realizar seu grande sonho, se tornar um músico de sucesso. Mas a vida tinha outros planos para Juliano. Seu pai foi diagnosticado com uma doença terminal. Ele teve que deixar seus sonhos de lado para cuidar do homem que o criou. O tempo que passavam juntos era precioso, mas Juliano não podia deixar de sentir o peso da responsabilidade que lhe foi dada. Ele cuidava de seu pai com amor e dedicação, mas, por dentro, a angústia crescia cada vez mais. Era difícil ver seu pai sofrer tanto. Juliano se culpava por não conseguir salvá-lo. A cada dia sentia a sua vida escorrendo pelas mãos. Enquanto a doença avançava e quando seu pai finalmente partiu, Juliano se sentiu sozinho e perdido, sem rumo ou propósito de vida. Ele tentou retomar seus sonhos, mas a dor era grande demais. Cada vez que pegava sua guitarra, sentia o vazio e que a ausência que seu pai deixou em seu coração. E assim, Juliano se entregou à tristeza e à solidão, sem esperança que as coisas mudassem. Mas a vida era cheia de surpresas. E um dia, Juliano recebeu uma carta do pai que mudaria sua vida para sempre. Nela, seu pai contava sobre os propósitos, sobre seus próprios sonhos e sobre como ele havia desistido deles para cuidar de sua família. Ele pediu a Juliano que não deixasse ao mesmo acontecer com ele, e que lutasse pelos sonhos, não importa o que acontecesse. As palavras do pai foram um raio de sol em um dia cinzento, e Juliano decidiu que não iria desistir. Ele voltou a tocar, compor e cantar, e sua música ganhou uma nova intensidade. Cada nota era um tributo ao pai que se foi, mas também uma afirmação de que a vida ainda tinha muito a oferecer. E Juliano seguiu em frente com a determinação e coragem, transformando sua dor em arte e sua tristeza em esperança.
Você permitiu que esse Lorde Sombrio fizesse a sua cabeça. Agora, se tornou aquilo que jurou destruir. Dispense sermões, Obi-Wan. Eu enxergo através da mentira dos Siths. Eu não temo o lado sombrio como você. Trouxe paz, liberdade e justiça ao meu novo império. Seu novo império, Não me obrigue a matar você. Anakin. Minha lealdade é como a República, a democracia. Se você não é meu aliado, então é meu inimigo. Somente um Sith é tão imoral. Farei o necessário. Você vai tentar. Eu falhei com você, Anakin. Eu falhei com você. Eu deveria saber que os Jedi planejariam assumir o trono. Anakin, o chanceler Palpatine é maligno. Para mim, os Jedi são malignos. Então você está perdido. É o fim para você, meu mestre. Acabou, Anakin. Eu estou em terreno firme. Você sempre subestimou o meu poder. Não faça isso. Você era o escolhido. Foi dito que você iria destruir o Sith. Não se juntar a eles. Trazer o equilíbrio à força. Não deixá-la na escuridão. Eu te odeio! Você era o meu irmão, Anakin. Eu amava você. Percebo que o Creeper já não passa. Você diz bora pra praça. Fácil assim. Foi tudo tão bonito. Explodiu com o infinito. O Creeper estava no jardim.
agora você morre. Eu te falei que os creepers vêm do além, nem fazendo os muros. Sei que estou morrendo, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que matou, mas nada está normal. Numa noite estranha a gente morre e fica mal. Você tenta matar, ele não morreu, mas os creepers sempre estouram e o seu alvo sou eu.